Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science e hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona o processo de ligamentização do seu LCA. Bom, isso é um ponto que os pacientes às vezes não entendem muito bem, que é um pouco complicado de entender como é que funciona todo esse processo do tendão que vira ligamento, e hoje a gente vai tentar explicar aqui da melhor forma possível para você tentar entender como é que funciona todo esse processo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender por que os cientistas começaram a pesquisar sobre esse processo de ligamentização. Porque antigamente os pacientes, quando eles faziam a cirurgia do LCA, a reconstrução do LCA, ou o reparo, que antigamente eles começaram fazendo o reparo do ligamento e não a reconstrução em si, mas enfim, quando os cirurgiões faziam a cirurgia, algum tempo depois alguns pacientes apresentavam essa lassidão no joelho. Entenda por lassidão como o joelho ficar folgado, porque o paciente fez alguma coisa que não deveria, enfim, na época a gente não sabia o que era que gerava isso. Então os pesquisadores começaram a pesquisar sobre o ligamento, sobre o LCA, como é que funcionava todo o processo, e viram que durante um certo tempo o LCA ele passava por algumas fases, 3 fases mais especificamente, e que cada fase era bem delimitada ali, e cada fase tinha a sua função nesse processo chamado, que eles chamaram, né, de processo de ligamentização, que é o processo em que o LCA ele sai de um tendão e passa a ser um ligamento. Interrompendo aqui o vídeo um pouquinho, eu quero falar para vocês da minha consultoria online, tá? A minha consultoria online é algo feito para quem teve uma lesão do LCA e do menisco e fez a cirurgia ou vai fazer a cirurgia, tá? Atualmente temos cerca de 90 pacientes de todo o Brasil só de LCA e de menisco. E a consultoria conta com tudo que você precisa para ter uma excelente reabilitação. Tem tanto a parte da fisioterapia do início ao final, com todas as fases, desde do dia 1 do pós-cirúrgico até os testes de alta que a gente faz no final. Também tem a parte de academia, você vai receber planilhas específicas para o treino de perna na academia, que é algo que eu fiz com um colega meu, que ele é personal, então é algo bem específico para quem está em processo de reabilitação do LCA. Além disso, você vai ter o suporte completo no WhatsApp, no meu WhatsApp, então você vai conversar diretamente comigo, não é com a minha equipe, não é com outro fisioterapeuta, você vai conversar diretamente comigo, a gente fazer os ajustes ideais ali na sua reabilitação, então mudar um exercício, melhorar alguma coisa, enfim, você vai ter o contato direto comigo, para tirar dúvidas também, para enviar os vídeos dos exercícios, enfim, tudo que você precisa para poder ter uma excelente reabilitação. Além disso, a gente tem a parte de retorno ao esporte, então você vai receber exercícios específicos para o seu esporte, tudo bem específico, vamos dizer que seja futebol. Você vai receber exercícios específicos para o futebol, tudo que engloba o futebol. Então, passe, finalização, defesa, corrida com mudança de direção, tudo bem específico, para que a gente acostume o seu joelho na reabilitação, para quando você for jogar de fato, quando você for liberado e poder voltar a jogar, o seu joelho já esteja acostumado com isso e não tenha problemas quando você for praticar o seu esporte. Então, caso você queira saber mais sobre a consultoria, eu vou deixar um formulário de aplicação aqui embaixo. Caso você queira fazer, preencha esse formulário aqui, que aí a gente entra em contato com você em até 24 horas. Então, já falei demais sobre a consultoria, vamos continuar o vídeo. Então, muita gente não sabe disso, muitas pessoas que fazem a cirurgia do LCA não sabem disso, mas o seu enxerto, ele é um tendão, ele não é um ligamento. Então, primeiro, quando o médico ele vai retirar, e ele pode retirar de alguns locais, como o tendão dos flexores, que é o da posterior, pode tirar do tendão patelar, pode tirar do tendão quadricipital, alguns outros tendões também ele pode utilizar, só que não são muito usados, então não vou nem aprofundar nesse assunto. Mas enfim, entendam que no início o LCA ele é um tendão e depois ele passa a ser um ligamento. Então a gente entra na primeira fase, que a gente chama de fase de necrose avascular. O nome ele se dá porque nesse início, literalmente, o enxerto ele vai meio que morrer e depois ele vai voltar à vida. Mas nesse início a gente entenda que o seu enxerto está em processo de morte. Ele estava vivo no local que ele estava lá, que era vamos dar o exemplo da posterior, ele estava lá na posterior, bonitinho, tranquilo, e aí o médico tirou e colocou em outro local. Então ele ainda estava vivo, ele vai morrendo aos poucos e depois ele vai voltar ao normal. E a vascular, porque não tem vascularização. Como o médico ele colocou o enxerto agora, ele ainda não tem ali vasos sanguíneos para levar os nutrientes e tudo. E entenda essa primeira fase como se a gente pegasse uma muda e colocasse no solo, na terra. Ela ainda não tem raízes ali para receber os nutrientes, para sobreviver. Então leva um certo tempo, claro que para uma planta é menor, né? Leva um certo tempo para ela começar a criar raízes ali e começar a receber os nutrientes. E funciona basicamente da mesma forma com o ligamento. Ele foi colocado ali naquele local e ele precisa de um certo tempo para começar a criar as raízes, que são os vasos sanguíneos ali, e que ele comece a receber nutrientes. E esse período, que leva mais ou menos 4 meses, essa fase,
é o tempo para começar a criar ali vasos sanguíneos para o LCA, o enxerto, começar a receber os nutrientes. Um ponto interessante que tem que se falar é que a demora nesse processo de ligamentização do LCA se deve muito também por causa do ambiente que ele está inserido. Ele está inserido num ambiente que a gente chama de ambiente intraarticular, que ele fica dentro da articulação. E dentro de toda a articulação toda a articulação verdadeira, existe um líquido que a gente chama de líquido sinovial. E nesse líquido sinovial ele tem algumas enzimas catalíticas ali, tem alguns inibidores de crescimento que vão retardar esse processo de ligamentização. Então tudo que está ali banhado, assim, vamos dizer, pelo líquido sinovial, ele pode demorar mais para cicatrizar, para regenerar, enfim. E o LCA é um deles, porque ele está dentro desse ambiente. Um exemplo muito bom é se a gente for comparar uma regeneração do LCA com a regeneração de um outro ligamento que é extraarticular, por exemplo, o LCM. O LCM, muitas vezes o médico ele não faz cirurgia no LCM. Por quê? Porque ele tem a capacidade de se regenerar sozinho. Então o LCM ali, você teve a lesão, mesmo que completa às vezes, teve a lesão lá, o médico pode simplesmente optar por não fazer cirurgia, porque como o LCM está fora da articulação, ele está extraarticular, ele não sofre a ação do líquido sinovial, então ele pode ali se regenerar sozinho, tranquilamente. Já o LCA não, o LCA, como ele está dentro desse líquido sinovial, dentro da articulação, então ele demora mais para se regenerar. Só um parênteses aqui, entenda por regenerar no sentido de pós-cirúrgico, tá? Existem alguns estudos que chamam até o protocolo Brace, que tentam fazer ali com que o LCA ele se regenere sem cirurgia, só que até então não tem resultados muito significativos. E assim, o LCA ele fica bem fraquinho mesmo. Então, até o presente momento, o mais interessante é fazer a cirurgia. Não é interessante você deixar ali o paciente tentar regenerar o LCA sozinho, tipo sem fazer cirurgia, sem nada. O mais interessante é cirurgia. Só esse parênteses aqui para não ficar confuso. Então, quando o médico ele coloca o enxerto lá na posição normal, ideal, começam a chegar células ali para preparar o ambiente, para deixar o ambiente propício ali, para que o enxerto ele consiga ter uma boa evolução. Além disso, a gente tem o papel das células tronco, né? Quando o médico ele faz a perfuração do túnel para colocar o seu enxerto, ele acaba furando a medula óssea. E na medula óssea tem células tronco. Então essas células tronco elas saem da medula óssea e vão para o ambiente intraarticular, que é onde o LCA está. Então isso ajuda também no processo de regeneração, no processo de reabilitação em si, porque vai acelerar ali esse processo, porque as células tronco elas vão se diferenciar e vão ajudar nesse processo. E para finalizar essa primeira parte da primeira fase, tem alguns estudos mostrando que o coto residual, que é o seu LCA original ali, um pedacinho dele, mais precisamente na parte tibial, ele ajuda em certo ponto assim, na regeneração, na aceleração do processo de maturação do LCA reconstruído. Então ele pode ali sinalizar para vasos sanguíneos chegarem lá no LCA que foi reconstruído. Enfim, ele ajuda em algum ponto ali nesse processo do LCA reconstruído. Na segunda fase, que a gente chama fase de proliferação, é quando os vasos sanguíneos eles já estão mais evoluídos, então já tem mais vasos sanguíneos chegando ali no enxerto. Isso faz com que mais nutrientes cheguem no enxerto, então o enxerto vai ficando mais forte, cada vez mais forte ali, vai cada vez mais adquirindo ali propriedades de ligamento. Então isso é muito bom porque ele vai começando a se comportar como ligamento, então questão de elasticidade, de força ali, tudo. Então ele vai começando a adquirir esses pontos que são importantes. E essa fase ela tem uma duração do 4º mês até o 12º mês. Só que aí a gente entra aqui numa parte que é um pouco que o pessoal fica confuso, que a gente está na segunda fase de 3 fases e essa segunda fase dura até o 12º mês. Então por que alguns pacientes são liberados antes? Então assim, o processo de ligamentização, vocês vão ver mais à frente, ele pode durar até 4 anos, de 2 a 4 anos, o processo completo. Mas o paciente ele é completamente funcional para voltar ao esporte a partir do 9º mês. Então o paciente chegou lá no 9º mês, fez os testes, passou nos testes, está tudo tranquilo, ele pode tranquilamente voltar ao esporte, pode receber alta da fisioterapia. É que esse processo ele continua acontecendo,
mas não quer dizer que por ele continuar acontecendo e o paciente ser liberado na metade do processo, ele vai ter alguma consequência, alguma lesão. Não, não é isso. Ele continua acontecendo, mas é meramente, vamos dizer assim, biológico. Ele não interfere na parte funcional do ligamento. E aí a gente chega na última fase, que é a fase de maturação do enxerto, tá? Então é quando o corpo ele faz os ajustes finos no enxerto para que ele realmente tenha propriedade de ligamento. Então, para vocês terem uma noção, o enxerto antes, ele era composto na sua grande parte, de colágeno tipo 3, que é um colágeno menos resistente, é um colágeno mais, vamos dizer assim, mais fraquinho. E nessa fase de maturação ele muda, ele passa de ser o colágeno tipo 3 e passa a ter mais colágeno tipo 1, que é o que compõe mesmo um ligamento. Então ele fica mais forte, fica mais robusto, mais resistente para poder resistir às cargas ali. Porque na real isso vem acontecendo desde o final da fase 2, só que isso se consolida na fase 3. E novamente, outro parênteses aqui, não quer dizer que você não possa voltar ao esporte com 9 meses ou mais. Isso aí pode acontecer tranquilamente, não, você não vai, se você passar nos testes e tudo, não quer dizer que se você for liberado você vai romper o ligamento porque ele ainda não atingiu a maturação completa, não significa isso, só porque esse processo ainda vai ocorrendo ao longo do tempo. Então pode ficar tranquilo que você bateu os 9 meses e passou nos testes, você pode voltar ao esporte tranquilamente, não precisa se preocupar com relação a isso. Então, só resumindo aqui, mais ou menos o que aconteceu. Primeira fase, o enxerto ele é colocado num novo local, então ele morre para depois renascer. Na segunda fase, que ele sai de uma fase que ele estava mais fraquinho, sem vascularização, sem nada. Na segunda fase, então, como vai criando um pouco mais de vascularização, vão chegando mais nutrientes, então ele vai ficando mais forte, cada vez mais forte. E na terceira fase, é a fase de maturação. Então o corpo ele vai fazendo os ajustes finos ali, então ele vai vendo o que precisa, o que não precisa, vai tirando o que está em excesso, vai trocando ali o colágeno que a gente viu, o colágeno tipo 3 por tipo 1, que é mais resistente. Então tudo ali vai acontecendo para que o enxerto ele tenha propriedade de ligamento. E quando chega no final, no final da fase 3, que pode durar até 4 anos, como eu falei para vocês, o enxerto ele vira um ligamento. Então ele vai ter todas as propriedades que um ligamento tem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Envie esse vídeo para um colega que fez cirurgia do LCA ou que vai fazer. Ou se você mesmo fez a cirurgia do LCA ou vai fazer, deixa um like aqui, se inscreva no canal, que eu sempre estou postando coisas novas sobre reabilitação do LCA, menisco. E é isso. Basicamente isso. Até a próxima, então. Valeu!